gente não está minimamente preocupado. Bom, por falar em canalhas que atuam contra o Brasil, hoje foi dia de protestos contra a política de juros altos que é levada adiante, né, pela máfia que é comandada pelo presidente do Banco Central, o Campos Neto, né, bolsonarista de carteirinha, que segue à frente do Banco Central por conta de uma política aprovada no regime golpista da chamada independência, autonomia do Banco Central. Autonomia que garante, por exemplo, que o presidente do Banco Central não seja escolhido pelo presidente da República, pelo governo eleito pelo povo, mas que seja indicado por um mandato fixo pelo Senado Federal, né? E que não possa ser demitido diretamente pelo presidente da República, o que corresponderia. Bom, na semana passada, eu não sei se a gente tem imagens aí, não tem problema, a gente destacou aqui no programa, deu muita ênfase a atos grandes que foram realizados pelos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Se lotou as ruas de São Bernardo, né, quase 2.000 pessoas participaram do ato bastante combativo com o operário das fábricas, e nós dissemos o seguinte: opa, bom exemplo, hein? Bom caminho para levar adiante uma luta efetiva pela redução do juros. Bom, mas hoje nós tivemos o reverso dessa medalha, porque, em oposição ao ato combativo, com a presença de trabalhadores, de operários, realizado sob a convocação da CUT e organizado pelos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, hoje nós tivemos os atos de mentirinha, né? Predominou hoje a política daquelas máfias das centrais sindicais de mentirinha, como a Força Sindical e outras, né, que tem como política chamar atos demonstrativos. Ato demonstrativo é um nome bonito para dizer que é ato falso, ato que não é ato que não reúne ninguém, né? E foi assim, por exemplo, a gente viu em São Paulo, se tanto a gente poderia dizer que tinha aí 200 pessoas, se tanto, né? Um ato que supostamente foi chamado por todas as centrais. Então aparecia esse monte de gente jaleco, né? Inclusive gente que você via claramente que era gente contratada para estar ali segurando e empinando bandeira para fazer campanha de centrais sindicais, diga-se de passagem, que nos atos dos metalúrgicos não levaram ninguém. Quando o ato é de verdade, eles não aparecem. Mas quando o ato é de mentira, como a gente viu em São Paulo, bom, esse ato aí é de Brasília, onde, infelizmente, inclusive companheiros da CUT protagonizaram um espetáculo ridículo como esse aí, de reunir meia dúzia de pessoas em frente à sede nacional do Banco Central, né? E ainda pousar para fotos como se fosse um ato efetivo. Isso porque, como eu disse, predominou a política dos que não mobilizam nada, dos que são inimigos da mobilização, como é o caso da maioria das centrais sindicais de Araque, né? E cujo discurso no ato era dizer o seguinte, né, de que é preciso pressionar o Senado, o Senado pode caçar o campo, como se o Senado, comandado aí pela turma do Centrão e da terceira via, né, da direita, fossem querer alterar alguma coisa na política que favorece o interesse dos banqueiros, os maiores sanguessugas do país. Bom, então, a gente quis destacar esse tema no programa de hoje. A gente, pelo adiantado da hora, a gente tinha a imagem, nós vamos seguir para o próximo ponto, tá certo? Porque, para mostrar o seguinte, esse caminho é um buraco, é um caminho oposto ao que a gente viu lá em São Bernardo, nas ruas de São Bernardo. É preciso mobilizar os trabalhadores. Ato demonstrativo só de sindicalista, só de discurso, sem trabalhador, isso não vira nada, não motiva ninguém, não ganha o povo, né, para defender essa causa importante, que é a redução dos juros e o fim, né, do controle dos banqueiros sobre o Banco Central. Fora Campos Neto, e para conseguir ser vitorioso nessa questão, como em qualquer outro ponto fundamental para o povo, é preciso colocar os trabalhadores nas ruas, né? É preciso fazer o esforço que a CUT e os sindicatos metalúrgicos fizeram no ato passado,
tirar panfletos, está aí ó, o ato em São Bernardo, quando nós lá estivemos, você via gente de verdade, operário das fábricas, né, da Volkswagen, da Mercedes, de várias empresas, nas ruas, né, se mobilizando. É dessa maneira, né, falando a linguagem, explicando para o trabalhador qual é a consequência dos juros, mobilizando os metalúrgicos, bancários, professores. Para isso, gente, tem que chamar o ato na hora que o trabalhador possa participar. Fazer ato na Avenida da Paulista, 10 horas da manhã, é só para burocrata sindical, né, e para gente que esses burocratas mobilizam. Muita gente, inclusive, com uma cara de que estava lá porque estava recebendo um trocado para usar jaleco